Olá pessoal, como é que vai? Tudo bom? Eu estou aqui no lugar da professora Thaís Jurema, substituindo-a nesse bate-papo. Hoje nós trouxemos aqui para o Educajus Cursos o professor Robson Kublickas. O professor ele é mestre em Direito, advogado na área empresarial e o nosso papo de hoje vai discorrer a respeito de recuperação judicial, que é um instituto fundamental no decorrer, no cotidiano da vida dos empresários, dos advogados que militam nesta área e para aqueles também que têm interesse em conhecer melhor essa área de atuação da advocacia e também, por que não, contadores, empresários, todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho melhor a respeito com a experiência aqui do nosso amigo, professor universitário também, professor Robson. Tá certo? Professor, muito obrigado por ter comparecido aqui para conversar com a gente sobre esse tema muito relevante. Queria começar no beabá das coisas, até porque eu sou um advogado formado no século passado e talvez tenha perdido um pouco a atualização acerca da legislação de 2005 que alterou o tema da recuperação judicial. Dá para você passar um pouquinho acerca das alterações, se isso foi de fato um avanço e passar isso para a gente? Como vai, professor Wallace? É um grande prazer estar aqui no Educajus mais uma vez. Queria também cumprimentar você que dedicou seu tempo nesses minutos para a gente poder conhecer um pouquinho mais da recuperação judicial. Antigamente, nós não falávamos em recuperação judicial, mas a ideia então era falar em concordata. Era concordata ou falência. E tanto a concordata quanto a falência, elas eram regidas pelo decreto 7661 de 45. A partir de 2005, então, nós temos a lei 11.101 de 2005, onde nós deixamos de utilizar o termo concordata para falar na questão da recuperação judicial. Então, sai de cena a concordata para entrar, então, a recuperação judicial e também a falência, tal qual era no antigo decreto 7661 de 45. Mas como nós vamos nos ater principalmente à questão da recuperação judicial, a principal diferença é que a concordata ela era até denominada por alguns doutrinadores como um favor legal. Por quê? Porque não dependia dos credores a forma de renegociação da dívida daquele então comerciante. Hoje, a recuperação judicial, então, ela passa a ser um processo negocial. Ou seja, tirou-se do poder judiciário, do juiz, esse poder de homologação, de concessão ou não, e passou-se, então, para os seus credores, que no momento certo, num cenário próprio chamado de Assembleia Geral de Credores, vão se reunir e votar a proposta de renegociação do empresário em crise no ambiente, então, como nós falamos, ele é denominado de Assembleia Geral de Credores. Então, antes partia do juiz, agora diretamente dos seus credores. Por isso que nós chamamos, então, de um processo negocial. Ótimo. E esse tipo de recuperação judicial, na forma como o professor descreveu, ele é acessível a qualquer tipo de empresário, forma empresarial? Como é que funciona? Não. A Lei 11.101 de 2005, embora foi, então, uma ferramenta negocial poderosa para tentar ajudar o empresário ou a sociedade empresária em crise, nem todos estão sujeitos, nem todo tipo de sociedade está sujeita. Embora a Lei 11.101 permitiu a inclusão do empresário individual, permitiu a inclusão de, por exemplo, companhias aéreas de entrarem com pedido de recuperação judicial, alguns tipos de sociedade não estão previstas no plano de recuperação judicial ou no pedido de recuperação judicial. Que tipo de sociedades são essas? São aquelas que nós denominamos de sociedade simples, como, por exemplo, a sociedade de advogados, a sociedade de arquitetos, as cooperativas. Essas não são ainda alcançadas pela Lei 11.101 de 2005, o pedido de recuperação judicial mais propriamente dito. Na atual conjuntura do Brasil, nós sabemos que o empresário aqui ele sofre duplamente com as questões trabalhistas, uma legislação que também vem sendo revista de certa forma para tentar diminuir um pouco a carga, a questão tributária.
tudo isso que assola muito o empresário, inclusive nas recuperações judiciais. Isso eu sempre, na minha advocacia preventiva, eu falo a eles, toma cuidado com as dívidas trabalhistas e as tributárias, porque é aí que você começa a cavar a sua própria sepultura, né? Essa maior abertura para que o próprio empresário possa conversar com os outros empresários. Em que sentido o professor entende que essa lei é um avanço, facilita a vida do empresário, ou ele pode acabar se complicando um pouco com essa maleabilidade da lei, digamos? O pedido de recuperação judicial, embora ele é encarado como um avanço, se comparado com a antiga lei, não é? Ou ainda a concordata, embora ele é visto, volto a dizer, como um avanço, ele permite uma maior negociação, primeiro, diretamente com os seus credores. Por que isso? Porque nada melhor, professor Wallace, de entender a crise empresarial do que aqueles que estão em torno dessa empresa em crise. E quem são geralmente essas pessoas? São os seus fornecedores, aqueles que negociam diretamente com a empresa, os seus trabalhadores. E embora a lei de recuperação judicial diga que todos os créditos estão inicialmente sujeitos à recuperação judicial, créditos esses existentes na data do pedido, ou seja, na data em que eu protocolo a petição inicial, nós temos algumas questões que ainda não estão superadas pela própria lei de recuperação judicial. Que questões são essas? É a questão tributária. Por quê? Porque nós temos, não é, os créditos tributários, nós temos o CTN, nós temos a lei de execução fiscal, que diz que esses créditos não se sujeitam a nenhuma outra lei, ou seja, eles podem seguir o seu curso natural. E se o objetivo é renegociar e você tem, porventura, um crédito tributário que não se sujeita, nós temos aqui alguns embates, algumas questões, como, por exemplo, a juntada de certidões de quitação tributária para uma eventual empresa que queira participar de licitações, que queira participar de concorrências públicas, não é? A própria questão trabalhista diz respeito também, embora esteja sujeito o crédito trabalhista à recuperação judicial, desde que ele seja já existente no momento do pedido, a lei também faz uma questão temporal. Ou seja, o artigo 49 da lei diz o seguinte, que se porventura não for feita a Assembleia Geral ou esse credor trabalhista não vier aderir ao plano de recuperação, ele pode retomar o curso da ação trabalhista lá na Justiça do Trabalho. Então a ideia é, e se porventura o processo teve algum problema temporal em que não ocorreu ainda a Assembleia, a forma, o momento, o ambiente para que a negociação seja realmente deferida, não é? Esse credor trabalhista pode retomar a sua situação lá na Justiça do Trabalho. E se porventura houver uma penhora online? Será que porventura isso não vai comprometer a própria viabilidade da empresa, o acordo com outros credores? Então são questões ainda muito discutidas e muito trabalhadas ainda hoje no direito falimentar. Muito interessante. E aí, para ajudar, né, principalmente o público que é o próprio empresário ou os nossos colegas, a advocacia, eu costumo conversar, né, Robson, com os meus colegas também professores advogados. Eu sempre gosto dessa dupla atividade que nós desempenhamos, porque levamos as dificuldades de um lugar para o outro e com isso a gente, eu acho que ajuda, né, a desenvolver o ambiente jurídico e acadêmico. Até que ponto uma atuação preventiva se sobreleva para esses advogados mais jovens que estão buscando um novo mercado, a atuação preventiva do advogado ganha mais relevo ao lado do empresário para se evitar ou para se organizar um pedido de recuperação judicial? Qual que é a relevância do advogado preventivamente nesses casos? Olha, a consultoria preventiva de um advogado, ela é salutar. Por quê? Porque como nós acabamos de conversar, nem todos os créditos estão sujeitos, como a gente falou da questão tributária, como a gente falou também da questão trabalhista, não é? E muitas vezes é comum nós vermos empresários dizerem assim, doutor, eu quero entrar com pedido de recuperação judicial, e quando nós vamos analisar o passivo dele, muitas vezes ele só tem dívida tributária. Ou muitas vezes o maior passivo dele é a questão trabalhista. Verdade. Ou só fornecedores. Então é preciso fazer uma análise
realmente detalhada, uma análise capciosa para verificar qual é a natureza jurídica desses débitos. Porque muitas vezes ele vai tentar pedir a sua recuperação somente com base em dívidas tributárias e essas não sofrerão nenhuma suspensão de prazos, poderão correr naturalmente na vara de execução fiscal. O que vai acontecer? Essa recuperação vai perder totalmente o seu objetivo. Então, a assessoria preventiva do advogado realmente que está inteirado na área de recuperação judicial, a análise contábil, a análise de balanço e, por fim, gente, é preciso saber se essa empresa tem condições de superar a sua crise, para ela poder fazer uma proposta viável. O processo de recuperação judicial é um processo, sobretudo, negocial. E toda negociação demanda confiança. Afinal de contas, dificilmente nós vamos ver pessoas que negociam com aqueles em que elas não confiam, não é mesmo? De fato. Muito obrigado pela generosidade, né, de compartilhar todo esse seu conhecimento, que não é conquistado a troco de nada, né, com muito esforço, muito estudo e dedicação. E gostaria que o professor falasse um pouco do curso que gravou aqui com a gente no Educajus Cursos e dizer um pouquinho para o pessoal o que eles podem esperar e convidá-los aí do seu jeito para que eles acessem e compartilhem do seu conhecimento aí ao longo dos seus ensinamentos, professor. Obrigado, professor Wallace. É um prazer, mais uma vez, contar, então, com esse espaço que o Educajus dedica para cada um de nós. E nós realmente temos trabalhado não só a questão da recuperação judicial, a questão da falência, mas questões estruturais do direito da empresa. O que é uma empresa? O que é sociedade? Quais os tipos de sociedade? Afinal de contas, se o Código Civil prevê vários tipos de sociedade, qual a melhor sociedade? Seria, porventura, a sociedade limitada a melhor resposta para qualquer tipo de sociedade hoje, no atual momento em que nós vivemos, na atual conjuntura econômica? São esses temas que nós vamos conversar ao longo do nosso conteúdo, da nossa aula, tratando não só a questão societária, mas também essa parte da recuperação judicial e também da falência. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Até um próximo encontro para tratarmos de mais temas relevantes a toda a comunidade jurídica e a sociedade. Até breve. Obrigado.